Parece que o ex-deputado Daniel Silveira gostou mesmo da estadia encarcerado, pois o mesmo é acusado de descumprir uma das medidas impostas para sua liberdade condicional. Após ser preso, Daniel Silveira teve o álibi de estar em um hospital rejeitado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Quem vai contar melhor essa história para a gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Mas antes de irmos para essa história, uma palavrinha dos nossos patrocinadores. Esse plantão é um oferecimento da Fílmica, a única plataforma de streaming com cinema do Brasil e do mundo todo. É cinema autoral e independente que muda sua forma de ver o mundo. Acesse o site filmica.com.br e use o cupom METEORO30 para ganhar 30 dias grátis. Aí, Dai. Então, vamos lá. Conta melhor essa história pra gente. O Daniel Silveira, o que que ele fez para estar preso? Como que ele foi solto? Por que ele voltou? Tem muita coisa nessa história. Pois é, o Daniel Silveira, a gente tem o Daniel Silveira como um deputado, ex-deputado, já foi, né, gente? Bolsonarista. E ele foi um deputado federal bastante influente, um ex-policial militar, e ele foi preso a primeira prisão dele em 2021, após publicar um vídeo com injúrias e ameaças a ministra do Supremo Tribunal Federal. Então, desde então, a gente tem aí os imbróglios do Daniel Silveira indo e voltando da prisão. E, assim, vamos entender por que ele resolveu ameaçar o Supremo Tribunal Federal. Bem naquela linha dos bolsonaristas de dizer que o Supremo Tribunal Federal estava fazendo o quê? Perseguindo os deputados, né, da linha do bolsonarismo, perseguindo o Jair Messias Bolsonaro apenas por aplicar o que estava na Constituição, e por isso ele achava que o STF deveria acabar, inclusive xingando, logicamente, o alvo preferido dos bolsonaristas, que é o Alexandre de Moraes. Então, depois de muito tempo, inclusive, ele voltou a ser preso, ele foi solto, voltou a ser preso, mas agora ele já estava preso e foi liberado ali na véspera do Natal. Ele foi liberado alguns dias atrás, ele voltou a ser preso no dia 24, literalmente na véspera do Natal. Ele teve a liberdade condicional revogada. Vamos lá, ele foi solto no dia 20 e no dia 24 ele voltou a ser preso. Isso por quê? Porque, segundo o Supremo Tribunal Federal, ele descumpriu medidas cautelares que fazia com que ele ficasse em liberdade. Por isso, realmente, eu acredito que ele goste muito de ficar em custódia, ele goste muito do local em que ele ficou durante alguns meses, porque não faz nenhum sentido. E aí tem toda uma justificativa da defesa. Primeiro, só foi para te pedir, por favor, para mostrar o vídeo, né, que ele voltou para a prisão, inclusive que teve teve a audiência de custódia, ele continuou, ele, né, foi mantido preso, e a gente vai comentar aí a justificativa da defesa para o que aconteceu com ele, por favor. Vamos lá. Aqui. Deixa eu atualizar aqui uma outra questão. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, decidiu manter a prisão do ex-deputado federal, Daniel Silveira, após uma audiência de custódia que ocorreu. Moraes disse que o ex-deputado não cumpriu a condição judicial de não sair de casa aos sábados, domingos e feriados e que também omitiu informações sobre o deslocamento. Segundo a defesa de Silveira, que aparece aí em tela, ele estava em um hospital entre 10 horas e 59 minutos de sábado à noite até a meia-noite e 34 do domingo. O relatório da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, apontou que, antes de ir ao hospital, ele passou em um condomínio e que voltou ao local antes de ir para casa. O ex-deputado estava em liberdade condicional desde a última sexta-feira. E nessa decisão inicial de Alexandre de Moraes, agora mantiveram a prisão, né? Uma segunda decisão após a audiência de custódia. Mas na primeira decisão diz, inclusive, que determinou que a PF abra um inquérito, uma investigação, inclusive para ouvir médicos, enfermeiros, para corroborar, para ver se corrobora com a informação que foi informada pela defesa. Pois é.
não é tão simples, né? Simplesmente, é só dizer que vou no hospital e posso fazer o que eu quiser. Exatamente, porque o que é que diz o ministro Alexandre de Moraes, que o ex-deputado desrespeitou a determinação porque ele ficou mais de 4 horas depois do horário limite afastado da sua residência. E aí vem o ponto que é interessante, que a defesa alega que o deputado ficou até meia-noite e 34 no hospital, porque houve uma emergência, ele estava ali passando por um momento de urgência e, bem entre aspas, a nota de defesa, inclusive, fala qual foi a urgência, tá? Ele estava urinando sangue. Acho que ninguém precisava, assim, de tantos detalhes, apenas que houve essa urgência. Foram feitos exames laboratoriais, inclusive, tem um detalhe bem interessante, a coluna do Paulo Capelli traz, que é o seguinte, a quantidade de creatina no exame laboratorial do deputado. Gente, é sério que tem essa informação, o documento foi assinado pelo médico Gabriel Moreira do Nascimento Costa, e diz que o exame laboratorial realizado na unidade foi evidenciado creatina tocada de 1,41 e ureia de 35. Guardem essa informação aí, que depois eu vou dizer por que isso é importante, tá? Porque aparentemente parece que não é. E aí a gente tem um Alexandre de Moraes dizendo o seguinte, não só o Alexandre, né? Lógico que o judiciário ele aponta que a casa do Silveira para o hospital daria ali cerca de 20 minutos, 30 minutos, e ele passou ali mais de 1 hora para chegar em casa. No caso, quase 2 horas para chegar em casa. Por quê? Porque eles... A informação que eu vi é que ele teria saído do hospital meia-noite e meia e que seria de 22 a 30 minutos para chegar em casa, ele chegou 2h10. Então, Exatamente. um negócio que ele deveria ter chegado 1 da manhã, ele chegou 1h10 depois. Isso mesmo, porque ele passou em um determinado lugar. E onde foi que ele passou? Ele passou num condomínio e ficou dentro desse condomínio por mais de 1 hora. E antes de ir para o hospital também, ele também foi para esse condomínio. O que é que a defesa alega? Que o condomínio é o condomínio onde mora a esposa do Daniel Silveira. Então, ele passou no condomínio para pegar. Ele precisando de emergência, passou no condomínio para pegar a esposa e depois ele voltou ao condomínio para deixar a esposa e ficou durante um bom tempo, né, mais de 1 hora, tanto na ida quanto na volta dentro do condomínio. Essa informação que foi dada, né, essa informação que a defesa deu para justificar essa passadinha aí de tempo do Daniel Silveira. Então, assim, por isso que, dentre as informações que foram dadas durante a audiência de custódia, o Alexandre de Moraes ele considerou a versão do deputado mentirosa, realmente foi o que está foi uma declaração do próprio Alexandre de Moraes, mentirosa, e justificou que a ida ao hospital, segundo Alexandre de Moraes, entre aspas, serviu como um verdadeiro álibi para o flagrante desrespeito às condições judiciais obrigatórias para a manutenção de seu livramento. Então, por isso que ele vai ser mantido custodiado. Detalhe é que ele saiu do condomínio, ele chegou no condomínio meia-noite e 44 e ficou até 1h54 no condomínio, depois chegou em casa às 2h16. Literalmente, Daniel Silveira está monitorado, e ele sabia disso, né? Então, não tem uma justificativa para o que aconteceu, e criou-se aí uma ideia que a defesa aponta que foi para pegar e para deixar alguém, passou mais de 1 hora, acho que ele dirige muito rápido, de fato ele chega muito rápido nos locais, mas estar nos locais, ficar nos locais, ele demora bastante. E a defesa do Daniel Silveira também pediu que o Moraes analisasse com mais sensibilidade o caso. Estão se investigando as possíveis questões que levaram o Daniel Silveira à emergência, inclusive a defesa do Daniel Silveira ainda aponta uma questão que eu acredito foi bastante afrontoso, viu? Foi solicitado, então, que seja disponibilizado à defesa um número direto de servidor ou até do próprio ministro para um caso de uma nova eventual emergência médica, pedir autorização e opinião se o caso é de urgência ou não,
para que somente, então, após o deferido, correr ao hospital se ainda estiver vivo. Foi isso que foi Cara, dito. cara, escuta, como é que você faz isso? Porra, sabe? Que estratégia de defesa é essa? Inclusive, foge do ponto que em nenhum momento a questão foi ele ter ido ao hospital, né? A questão não foi Exatamente. essa. A questão foi o que que ele fez depois de sair do hospital. É esse o ponto. Porque ele não foi condenado por ir ao hospital. Não voltou para a prisão por ir ao hospital. Foi porque era para ter saído do hospital e voltado para casa e ele saiu da rolezinho. Exatamente, sabe? É muito absurdo que a gente leia um negócio desse, eu falando entre aspas. E eu paro realmente para analisar, né, a que ponto vale a defesa das pessoas, porque se tenta colocar como se Daniel Silveira tivesse ali, não tivesse condições nenhuma de chegar ao hospital, e não foi isso que aconteceu. Como a gente fala, ele passou no condomínio antes de ir ao hospital, não foi o primeiro destino dele, não foi assim, olha, eu estou passando muito mal, vou direto para o hospital, me encontre lá. Emergências, a gente faz isso, ou se não, inclusive, uma emergência é algo muito catastrófico na urgência das urgências, você não vai dirigindo, inclusive. Você liga para o SAMU. Ainda tem isso, mas tudo bem, você tem ali condições de dirigir, você chega no hospital, você faz os exames, você pede que uma pessoa te acompanhe, depois você volta para casa dessa pessoa e fica uma hora sabendo que não poderia estar lá. Por isso que houve esse questionamento aí do ministro Alexandre de Moraes. Eu realmente eu queria estar nessa audiência de custódia, porque eu acho que o Alexandre de Moraes olhou assim, será que é assim mesmo, gente? Para cima de mim, sabe, com aquele jeitão dele? Não deu muito certo. A gente vai ter aí a defesa, logicamente, pediu uma reavaliação da questão, aponta novamente que houve essa questão de que houve a emergência, inclusive que haja também uma conversa, uma sindicância ali com os médicos e a equipe médica que acompanhou, que atendeu o Daniel Silveira. Eu acho isso realmente também muito interessante. Agora eu vou te pedir, Sofia, só para a gente mostrar um trechinho do choro dos bolsonaristas, tá? Porque a gente teve aí tanto o Nicolas Ferreira quanto o Eduardo Bolsonaro, inclusive o Eduardo Bolsonaro disse que a crueldade não tem limite, tá? Chorando bastante com a volta à prisão do Daniel Silveira. Por favor, só para a gente se divertir um pouquinho assim com o Nicolas Ferreira e o Eduardo Bolsonaro chorando. Bora lá. 9 horas e 58 minutos. Vi aqui as notícias com relação ao Daniel Silveira. E eu vou deixar um pouco de lado a minha emoção para poder tratar tecnicamente sobre o assunto. Pelo que tudo indica, ele teve uma crise renal, foi até o hospital, saiu por volta de meia-noite, chegou em casa por volta das 2 horas, porque era distante o hospital da casa dele, e ainda assim Moraes, por conta de uma medida de descumprimento de pena, mandou-o prender novamente. Esse tipo de medida não é tomada nem contra, crimes graves aqui no Brasil, mas contra um parlamentar que o grande crime dele foi ter usado a palavra. Contra ele, essa medida é imposta. É inacreditável, a gente fica de fato assim, realmente sem palavras para poder descrever. Beleza. Ter usado a palavra, no caso, foi atacar a democracia no nosso país. E, aliás, a gente nem tem como mostrar aqui as coisas que o Daniel Silveira falou, porque foi tirado da internet a quantidade absurda de agressões que ele fez contra vários ministros do STF. Não foi nem só o Moraes. Mas, enfim, temos Exatamente. Eduardo Bolsonaro também? Temos também o Eduardo Bolsonaro. Pessoal, fiquei sabendo que o Daniel Silveira mal saiu da prisão, né, para um livramento condicional. Ele acabou de retornar, né? Estou vendo aqui pela internet, o que parece, ele teve uma crise renal pela madrugada, foi no hospital, retornou, e provavelmente, por estar de tornozeleira, né, o Alexandre de Moraes viu que ele saiu da sua casa do período noturno e revogou o livramento condicional dele, né, fazendo ele retornar para a cadeia por conta disso.
É inimaginável pensar que o Brasil chegaria num ponto desse. É o que eu digo, se fosse um traficante, um assassino, qualquer um corrupto, ele não estaria sofrendo isso tudo. Né? Ainda mais recebendo esse presente de Natal, né, do STF. Mas a crueldade não tem limite, mas ela vai ter um fim, pode ter certeza. Ok, Eduardo, ok. O pessoal, eu acho incrível como eles adoram chamar a esquerda e as minorias de vitimistas. Ninguém se vitimiza mais do que os bolsonaristas, do que a extrema-direita. É incrível. Exatamente. Inclusive, eu falei ali, né, que a defesa alegou, inclusive entregou o laudo médico, apontando todas as informações do atendimento médico do Daniel Silveira. Eu falei a quantidade de creatina no exame do Daniel Silveira. Por que isso? Porque, inclusive, foi alegado ali a quantidade alta de creatina do Daniel Silveira, foi apontado como ali um possível indício de problema renal, e a indicação do médico seria que ele procurasse um nefrologista e seguir com maior acompanhamento e beber água, tá? Era essa indicação que foi dada inicialmente na emergência, e aí todos os dois, vocês podem ver o Nicolas como o Eduardo Bolsonaro alinharam direitinho, ali pode ser uma insuficiência renal, sabe, apontando como se fosse algo extremamente grave, um nível um pouco mais elevado de creatina, de acordo com os especialistas, tá, gente? Que aponta que é um nível um pouco elevado de creatina, mas ninguém estava apontando ali que o Daniel Silveira estava morrendo, não, que era necessário chamar o SAMU ou ligar diretamente para a funerária, nada do tipo, tá? Então é isso, Sofia. A gente vai esperar saber se o Alexandre de Moraes vai rever essa decisão que foi mantida, né, da prisão em audiência de custódia, se vai ter realmente a investigação de perícia no hospital em que Daniel Silveira foi atendido, até porque vale a gente fazer um paralelo, tá? O Daniel Silveira, ele foi estava no condomínio, né, que ele pegou a esposa, depois ele foi ao hospital, onde ele ficou durante determinado tempo, foi para esta casa, novamente, onde ele ficou por mais 2 horas, depois ele foi para casa, quase 2 horas, depois ele foi para casa, tá? Então, ele realmente passou muito tempo dentro desse condomínio, e aí quer-se saber o que é que ele estava fazendo durante esse período, que ele disse que foi apenas deixar a esposa, e essa versão não bate, justamente por isso ele voltou para a cadeia. Perfeito. Ok, ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sofia. Pessoal que está vindo ao vivo, não sai daí que logo logo a gente volta com mais Plantão no Meteoro.